Shadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moha ratidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana capítulo 1 com a primeira metade do shloka número 28. A gente vai continuar nossa discussão que a gente começou no vídeo passado e hoje a gente falou que que existem 4 pernas do tratamento, né, ayurvédico, e hoje a gente vai explicar quais são as 4 características da primeira dessas pernas. E ele diz o seguinte: Dakshastirthata shastrartha doshta karma shuchir bishak. Então, vamos ver palavra por palavra. O Bishad, que é o médico, ele possui 4 características. E essas características são as seguintes: Dakshaha, Tirthata Shastrartha, Dushta Karma e Shuchihi. Então, são 4 características que é esperado que um Vaidya possua. E se você é um Vaidya, você precisa possuir essas 4 características. Isso tem que estar bem claro. E é dessa forma que o Samhita, ele vai aprofundando, né, um assunto. Então, primeiro ele disse, existem 4 pernas do tratamento ayurvédico, cada uma dessas pernas tem 4 características. Vamos lá, uma por uma. Por consequência natural, se você quer ser um Vaidya, você precisa desenvolver essas 4 características. Se você é um Vaidya, você precisa contar com essas 4 características. Não é possível, de acordo com o conhecimento tradicional do Ayurveda, como ele é expresso nos Samhitas, você ser um Vaidya e dizer, olha, eu sou um Vaidya, mas eu só tenho 3 dessas 4. Eu tenho 2, mas daqui a pouco eu dou um jeito. Não tem como. Você é ou você não é. Então, vamos uma por uma? Então, primeira característica que um Vaidya tem que ter é Dakshaha. Daksha significa que essa pessoa ele é um especialista, ele é um expert, ele é muito competente. Então, ele desempenha a função dele com uma expertise sensacional. Ele não tem dúvida, né, na hora que ele está fazendo alguma coisa. Ele é realmente um médico excelente. Então, ele é um Dakshaha. Tirthata shastrartha. Então, tirtha significa um caminho, um caminho, uma tradição, né? Artha significa você dominar, pegar uma determinada coisa, né? Nesse caso aqui. Então, Shastra Artha é o material de um determinado Shastra, de uma determinada linhagem, de um determinado livro, por exemplo. Então, se você é um Vaidya, você tem que ter dominado uma determinada tradição. Então, você tem que ter sido provavelmente ensinado dentro de uma tradição, ou você tem que ter aprendido, como por exemplo na medicina moderna, a pessoa quer ser médico, o que ela faz? Vai para uma faculdade de medicina e passa lá seus 6 anos estudando para virar médico, depois mais 3, 4 anos fazendo uma especialização. Então essa pessoa está seguindo uma carreira, né, uma linhagem de conhecimento científico, no caso aqui, médico. Não é diferente para o Ayurveda. Se você é um Vaidya, você tem que ter sido doutrinado, ou você tem que ter aprendido dentro de uma determinada linhagem. Por exemplo, eu sigo essa linhagem que eu tive a oportunidade de entrar em contato por causa do Srinivas Redmadhyacharya, que é um dos meus gurus, um dos meus mentores na Índia, e da Ayurveda Academy, da doutora Savitri, que é lá de Bangalore. Então, essas 2 tradições é que alimentam o meu processo, e as 2 tradições elas têm em comum esse foco no estudo e na prática dos Samhitas, da Ayurveda de acordo com os Samhitas. Então, eu poderia ter aprendido a Ayurveda dentro de uma tradição oral de Nada e Pariksha, por exemplo, da arte de tomada do pulso. E isso seria completamente diferente. Eu seria um médico totalmente diferente do que eu estou me tornando. Eu poderia ter estudado Jyotish, por exemplo, astrologia médica.
E eu também, mais uma vez, seria completamente diferente. Eu poderia ter estudado sob a orientação de um Vishavaidya, um médico tradicional, como tem muitos lá na Índia, especializado no tratamento de venenos e contaminação por animais peçonhentos e tal. Então, eu seria um Vishavaidya, seria uma tradição bastante específica. No caso, eu sigo uma tradição de estudo do Ayurveda de acordo com os Samhitas. Isso é uma tradição clara e eu preciso, por isso, dominar esse assunto. Então, dominar os Samhitas. Eu vou ter que ler o Charaka Samhita, o Sushruta, o Ashtanga todo dia, eu tenho que ver pacientes, eu tenho que botar isso aqui em prática e refinar esse conhecimento dentro de mim. Para poder ter cumprido esse segundo guna, né, essa segunda característica que um Vaidya tem que ter. A terceira característica é Drushta Karma. Então, o médico tem que ter Drushta, quer dizer, ele tem que olhar Karma, os procedimentos. O que isso significa na prática? Experiência prática. Não adianta para um médico ele ter uma experiência altamente teórica. Ele vê todos os vídeos do YouTube do mundo de medicina, mas nunca vê um paciente. Então, como eu sempre falo para vocês, o Ayurveda é uma ciência médica prática aplicada, não é uma ciência teórica. A gente não tem estudos de teoria ayurvédica sem um fundamento na prática também. E aí vocês podem ver que o Samhita corrobora essa perspectiva quando ele fala que um dos 4 gunas, uma das 4 características ou propriedades que um médico tem que ter é experiência prática. Ele tem que ter visto as terapias, ele tem que ter feito esses karmas na prática, entendeu? Então esse é o terceiro ponto, que é bastante fundamental. E a quarta característica é Shuchi. Então, o médico ele tem que ter higiene, ele tem que ser limpo, ele tem que ser puro. Essa palavra significa pureza, né? Limpeza. E se você olhar nos comentários, né, nos comentaristas desse shloka, fica bem claro pra gente que essa pureza é tanto uma pureza de higiene física, né? Então não adianta, por exemplo, eu ser um médico sujo, né, ou você ir no meu consultório e meu consultório é nojento, não tem higiene nenhuma, eu não vou estar cumprindo essa característica, esse Shuchi, que é tão importante aqui para o médico poder realizar as terapias, né? Então é óbvio que você precisa de higiene física para você poder cuidar da saúde de alguém, mas você também precisa ter essa pureza, essa limpeza, num aspecto também mental. Então, uma pessoa que abusa, por exemplo, dos pacientes, ou que é irascível, ou que tem um temperamento muito colérico, ou que é uma pessoa intratável, enfim, se a pessoa tem características na sua personalidade ou no seu campo mental que não tem essa pureza, ela provavelmente não deveria ser considerada um Bishad, um Vaidya. É como a ideia aqui pra gente, que o Samhita está explicando, é que de certa forma não, de forma total, o médico ele é o exemplo, né? Então não adianta nada eu fumar e dizer pro paciente parar de fumar, né? Não adianta eu ter sobrepeso e querer ajudar alguém a perder peso. Então tem um pouco essa relação, entendeu? De que o médico ele tem que ser puro se ele quer auxiliar o seu paciente a ganhar essa pureza, essa limpeza, né? Isso não tem um viés étnico nem cultural, é de um aspecto bem biológico, médico mesmo. Então, de muitas formas, isso se manifesta lá na Índia como comportamentos religiosos, por exemplo. Se você está dentro de uma cultura que predomina o hinduísmo, então o contexto desse Shuchi ele vai ser diferente, né? Então, um médico que tem uma pureza espiritual, ele vai realizar lá as oferendas, ele vai participar da tradição. Então, se eu estou dentro de um contexto católico, de repente eu desempenharia determinadas ritualísticas que seriam diferentes daquelas. Então, se você tem uma observação não religiosa disso, ainda assim você pode entender que um médico ele tem que ter uma certa pureza ética, uma pureza moral, uma pureza de conduta, um respeito, né, em relação aos outros. Na dúvida, o Ashtanga Hridayama ele vai explicar isso tudo com muito mais calma lá no segundo capítulo, que a gente já está chegando. Então, quando ele falar de Sadvrita, ele vai falar das virtudes que a pessoa tem que desempenhar no seu dia a dia, ele vai deixar isso tudo muito claro. Então, nem se preocupem de ficar aí pensando que purezas seriam essas, que ele vai esclarecer bastante quais são essas purezas muito em breve.
E o que é muito importante é que o Vaidya, ele possua essas 4 características. Então, ele tem que ser um sábio, um expert, um especialista dentro do campo dele. Ele precisa ter seguido uma linhagem, uma tradição de ensino da ciência médica, seja da medicina moderna ou do Ayurveda. Essa pessoa ela tem que ter passado pelas etapas de iniciação dentro da tradição específica dela. Ele tem que ter conhecimento na prática, ele tem que ter experiência clínica prática e ele precisa ter pureza, limpeza, tanto física quanto mental, quanto espiritual, se esse for o seu entendimento. Bom, então hoje a gente falou um pouquinho dos 4 gunas esperados do Bishad, do médico. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e a gente vai tentando elaborar em cima das dúvidas. E espero que isso sirva para vocês de esclarecimento quando vocês tentarem entender quais são os pré-requisitos para ser um médico ayurvédico, um Vaidya. Então, aqui ficou bem claro para a gente os 4 gunas que os médicos têm que possuir. E passem a olhar com esses olhos, talvez. Vocês já são estudantes de Ayurveda de acordo com os Samhitas, assim, já de muitas estações, né? A gente já vai completar daqui a pouco quase um ano de canal, então vocês já estão aí realmente estudando. Passem a observar os médicos com esse olhar e procurem entender a presença desses 4 gunas na prática das terapias, tanto da medicina moderna quanto da medicina ayurvédica. Esse era o shloka que eu queria ler para vocês hoje. A gente volta na próxima semana analisando os 4 gunas do nosso próximo Perninha. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira e até lá, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê em breve.